Olá, muito obrigada por estar assistindo mais um Dicas da Benzedeira, porque eu sou Cris Menberg, nessa TV maravilhosa, e é uma honra entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu comércio. E cada vez que eu chego aqui, eu penso o que eu posso ensinar, como que eu posso ajudar esse pessoal todo, né? Esses seguidores, esse pessoal que está aí do outro lado. Então eu pensei, eu vou fazer uma série aonde depois eu te explico como você vai conseguir a informação. Mas hoje eu trago essa conexão com os nossos ancestrais. Então, qual é a importância da gente entrar em contato com esse passado? E aí eu sei que você do outro lado ou está emocionado porque sente falta de alguém que já passou para outro plano, né? Passou para outro plano, ou você deve estar falando, Cris, pelo amor de Deus, não tem a menor condição, porque não foi uma pessoa legal. Não importa, gente. Aqui nós não estamos julgando o quanto foi bom e o quanto não foi bom. Aqui eu vou falar para você sobre a sua constituição, sobre as suas manias, sobre a sua cabeça, sobre o teu sangue. Então, para começar, aí dentro desse sangue tem o DNA daqueles que vieram antes. Segunda coisa muito importante, você só existe porque alguém veio antes. Então, bom ou ruim, você não estaria vivo assistindo esse programão se você não tivesse tido alguém na sua família que realmente veio antes. E quando eu falo veio antes, é o quê? Pai, mãe, avós, tataravós, tatataravós, tataravós. Tem toda uma história do passado. O que a gente esquece também é que muitas vezes os nossos pais, os nossos avós aprenderam daquele jeito, sabe? Então era uma forma diferente também de criar seus filhos, uma forma mais seca, mais dura, ou mais machista, que a gente ainda tem muito disso, mas era ainda pior. Então se eu estou falando de 50 anos, 100 anos, 200, 300, 400 anos e assim por diante, a gente está falando de muito tempo. E quantas dificuldades eles passaram também. Por mais que hoje em dia a gente ainda diz, puxa, mas é perigoso, é isso, aquilo. Naquela época, então, gente, quando eu estou falando de 300, 400, 500 anos atrás e até mais do que isso, a coisa era complicada. Imagina, vamos voltar um pouquinho para a época medieval. Então, as doenças, as oportunidades, ou você tinha ou você não tinha, acabou. Escravidão, que a gente fala aqui do Brasil, escravidão sempre existiu, essa coisa horrorosa sempre existiu. Então a gente sabe que passaram por isso, passaram por fomes, etc, etc. Mas também eles trazem para nós o quê? Todo esse conhecimento, toda essa força, toda essa energia, toda essa coragem da gente poder continuar e entender o que a gente veio fazer aqui. Por isso que quando eu falo de missão de alma, eu estou falando do teu entendimento do que de fato você veio fazer aqui. Qual é a tua missão aqui na Terra? O que você vai deixar de legado o dia que você for embora? Já pensou nisso? Já pensou também que lá em cima, vamos chamar de Deus, ou de deusa, eu vou deixar como Deus, tá? Imagine então lá em cima todo esse universo, o que ele entende sobre você, o teu nome não, sobre a tua energia, sobre a tua missão, sobre as tuas realizações. E quando eu falo de realização, eu estou falando da gente poder encarar os nossos ancestrais, bons ou ruins, porque de qualquer forma, se existem algumas sombras lá atrás, essa sombra pode estar guardadinha dentro de você. É a mesma sombra do seu ancestral, do seu antepassado. Imagine isso.
Então a gente tem algumas manias, alguns jeitos, gostamos de uma comida, enfim, que às vezes os nossos pais chamam, mas você parece com quem? Você não parece com ninguém da família. Sim, parece. Parece com alguém que já se foi há muitos anos e talvez aquela geração anterior, não teve a oportunidade de conhecer. Então, existem duas coisas muito importantes, que é a familiaridade com algum antepassado, e eu particularmente acredito que também trazemos para essa encarnação uma familiaridade com algo que a gente já viveu numa outra época. Quando você respeita de fato os que vieram antes, porque você está tendo a oportunidade de estar aqui agora, você já agradece, e quando você agradece, você diminui muito a sensação de desgosto, de tristeza, de abandono, do pai que bebia e o outro que sumiu. Você liquida com isso, porque não tem volta, gente. Então, quando a gente fala do que aconteceu, se foi maravilhoso, ótimo. Se não foi maravilhoso, é o tempo que a gente tem para olhar, observar aquela situação e fazer melhor. Então, tudo isso eu posso trazer para você como benzedeira, porque o benzimento ele vem daqueles que vieram antes. E quando eu falo de benzimento de raiz, que é o meu caso, que é exatamente o que eu ensino para as pessoas, o que eu desperto nas pessoas, que é esse benzimento de raiz, é quando então eu estou falando não só daqueles que benzeram na nossa família, mesmo que a gente não tenha conhecido, mas certamente alguma dessas mulheres do passado mexiam com as ervas, faziam as benzeduras, entendiam da natureza. Está aqui no nosso DNA, no nosso sangue, não tem como fugir. E eu também estou falando de uma raiz, de um benzimento brasileiro, aonde a nossa cultura, a princípio, ela tem a base do quê? Dos indígenas no Brasil, com conhecimento, com os africanos, com todo aquele conhecimento que chegaram aqui numa situação horrível, das benzedeiras católicas, mas do catolicismo popular português, e ainda os ciganos, que chegaram no Brasil expulsos de Portugal em 1540. O registro é de 1572. Então imagina o que esse povo todo nos oferece de conhecimento de raiz. E aí o que acontece? A gente não usa. Quer dizer, a maioria não usa. Então, quando eu venho aqui nesse Dicas da Benzedeira, é exatamente para passar essa dica. Vá buscar o conhecimento dos que vieram antes. Vá buscar uma jornada, um curso que você vai despertar tudo aquilo que está guardadinho e que são coisas incríveis. Incríveis, a gente usa muito pouco. Vai atrás do conhecimento da própria natureza, das palavras, das rezas, das orações, das ervas, dos movimentos, porque isso você pode fazer na sua casa. Olha só. Por que o benzimento surge? Quando que esse benzimento surge? Com esse nome, benzimento, eu posso dizer, mas sabemos que antes desse nome nós temos o quê? Rezadeiras junto com benzimento, curandeiras, herveiras, as antigas bruxas, né? Que um dia a gente vai falar sobre isso, sobre essa fogueira, porque o entendimento desse momento horroroso que começou na Europa, né? Espanha e Portugal, mas que a gente também vivenciou aqui no Brasil, é terrível. Então, o que acontece quando você não entendeu ainda que você tem N possibilidades
dentro da tua vida, dentro da tua cabeça, do teu corpo que você não usa. Vira e mexe, o que que a gente faz? Tá com a dorzinha aqui, não tem o que fazer, você corre para o médico. Tá certo, tem que ir para o médico mesmo, gente, eu não tô aqui para substituir nada. Aqui eu tô fazendo uma proposta de caminhar junto com essa medicina tradicional. Mas quando eu falo do surgimento do benzimento, surge exatamente pelas mulheres, com todo esse conhecimento feminino, no interiorzão, na roça, aonde não tinha médico e também não tinha como chegar nesse médico na cidade, como também muitas vezes não tinha dinheiro para chegar no médico que está na cidade. Então teve um período de muita importância. E o que eu faço hoje é trazer esse resgate desse conhecimento maravilhoso, que você não parou para pensar. E quando para pensar, você lembra da infância, que você foi levada por uma benzedeira e você vem com o pensamento de que você não é benzedeira, porque você não tem ninguém na família. Quem disse? Eu estou confirmando que tem. Então, vem comigo participar dessa jornada, desse curso que é Benzimento, Ancestralidade, Proteção e Autoconhecimento. Então envolve a espiritualidade na Terra do Bugio. Então é só acessar aqui o site, o WhatsApp, pegar todas as informações e vamos juntos. Até o próximo programa.